Eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui sobre a oração. A oração é algo importantíssimo dentro da nossa fé, da nossa vivência espiritual. Ninguém vai conseguir, por exemplo, agradar a Deus, ninguém vai conseguir viver bem a sua fé sem ter vida de oração, sem rezar e sem rezar muito. Mas a gente não pode perder o foco em algumas coisas assim que são muito importantes na nossa vida de oração. O mais importante não é eu fazer muita oração, mas eu ter boa oração. E a parte fundamental da oração é justamente o meu encontro com Deus. Gente, oração é um encontro de duas pessoas, da minha pessoa com Deus, da minha pessoa com o Senhor. Então eu preciso entrar nesta presença, senão não vou rezar. Senão eu vou estar repetindo palavras como os pagãos repetem. E nós não podemos rezar como os pagãos. Por exemplo, você pega lá diversas religiões assim de matriz africana, né, candomblé e tantas outras coisas, eles têm ali um ritual que eles seguem. Eles seguem um papel, palavras que eles precisam falar. Mas aquelas palavras ali são como que uma fórmula mágica para que a graça, né, ou a bênção aconteça, para que eles recebam a bênção, né? Então é como se fosse uma simpatia. Você vai, pronuncia uma série de palavras para que a bênção se manifeste, para que o orixá, ou sei lá quem, se manifeste. Nós não podemos rezar assim. Nós precisamos partir desse ponto aqui. Oração é encontro pessoal com Deus. Ah, mas eu gosto de rezar o terço. Amém. Pelo terço, por exemplo, nós meditamos a vida de nosso Senhor agora, antes de começar a rezar o terço. Junto ali com Nossa Senhora, antes de me colocar, antes de tudo, eu preciso me colocar na presença de Deus. Do que vai adiantar, por exemplo? Você chega e vai rezar o teu terço. Aí você pega o terço, meu Deus do céu, eu tô com muita pressa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, mas deixa eu rezar logo, senão não vai dar certo as coisas. Aí começa afobado ali na correria e pensando o que tem que fazer. Você rezou? Não rezou. Por quê? Porque não teve esse encontro. Não teve encontro. Ah, mas se eu não rezar, Deus vai ficar bravo comigo, meu filho. Deus é nosso amigo. Um amigo quer estar com outro amigo. Então, por exemplo, se você vai rezar o terço, se você vai ler a Sagrada Escritura e rezar com a Sagrada Escritura, tudo isso é muito bom. Mas antes de tudo, se esforce para se colocar na presença de Deus. São Francisco de Sales, ele tem assim um ensinamento muito interessante. São Francisco de Sales fala de criar ambiente. E ele indica para que você use a imaginação para isso. Como você faz? Por exemplo, você vai rezar no quarto, no seu quarto. Você entra no seu quarto. Aí, em vez de começar afobado, você se coloca na presença de Deus. Você vai ali meditando como você está, já começa a se entregar. E imagina que Jesus, por exemplo, que é mais fácil, né? Jesus é uma pessoa, você está ali na tua frente. Imagina mesmo, desenha ali na sua mente, vai imaginando Jesus sentado na sua frente. E agora você começa a conversar com ele. Você começa a fazer a sua entrega. Por exemplo, se você está correndo, está afobado, Jesus, eu quero rezar, mas eu estou numa correria danada. Me ajuda, Jesus, a acalmar e a rezar. Me ajuda, Jesus, a viver esse momento de oração aqui, de fato, como um encontro pessoal convosco. Você vê que acalma, silencia, respira, se coloca na presença de Deus. Aí você vai começar a sua oração. Assim, gente, a oração vai ser eficaz e a gente vai, de fato, rezar. As pessoas hoje, por exemplo, muitos católicos, graças a Deus, têm vontade de rezar o rosário, né? E acham ali que o rosário é uma oração forte. De fato é uma oração forte. Agora, para rezar o rosário, você precisa ter um tempo apropriado. Porque se for para rezar o rosário correndo, você começa o rosário com uma única meta: acabar o rosário. Aí não está certo. Aí você não está rezando, você está repetindo um tanto de palavras. Aí, por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa que ela rezava o rosário e tinha que rezar todo dia porque ela tinha medo. Se ela não rezasse, ia acontecer alguma coisa mal com o seu filho. O que o rosário virou? Virou uma simpatia. Se ela não pronunciar aquelas palavras, Deus vai vir brabo e zebrar pro lado do filho dela, pro lado da família dela. Gente, não é assim. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela foi assim, ela é doutora da igreja e uma das maiores mestras da história da igreja em matéria de oração e de vida de oração.
E Santa Teresa d'Ávila falava muito dessa importância de se colocar na presença de Jesus, de silenciar para achar Jesus que está dentro do nosso coração. Jesus está dentro de nós, eu preciso me encontrar com Ele. Ela falava muito isso. Uma vez ela foi chamada em um Carmelo, que tinha uma irmã ali que ela só rezava o Pai Nosso. E ela não conseguia rezar nada além do Pai Nosso. Aí Santa Teresa foi conversar com a irmã, mas o que está acontecendo? Falou, sabe o que é, irmã? Quando eu vou rezar, eu começo a meditar e falo ali, Pai Nosso. E começo a pensar na grandeza que é poder chamar Deus de Pai. E eu fico meditando ali que Deus é meu Pai, que Deus cuida de mim. E ali eu passo tempo meditando nas primeiras palavras do Pai Nosso. Aí quando eu vejo, já acabou meu tempo de oração. Aí Santa Teresa d'Ávila, ao invés de repreender essa jovem, ela pegou e falou assim, não, você precisa dar um curso para suas irmãs para ensinar a rezar, porque isso é oração. Então, o terço, a leitura da Sagrada Escritura, a meditação, ela tem a função justamente de, como dizia Santo Afonso, de despertar os nossos afetos, ou seja, de como que acender o nosso espírito para que a gente possa rezar. E oração é justamente essa conversa com Deus. Então você começa meditando, rezando o mistério do rosário, do terço, e você chega nessa conversa com Deus, você eleva o seu coração para esse encontro. Então a oração ela precisa partir sempre daqui, desse encontro com a pessoa de Jesus, esse encontro pessoal com Deus. A partir daqui que eu começo a ter oração e oração verdadeira. E aí outro ensinamento, não se preocupe com acabar, não se preocupe apenas com bater o ponto, mas se preocupe de fato em ter oração, oração de qualidade. Tem uma historinha, por exemplo, que diz a respeito da Santa Missa. Um dia, um cara fez uma intenção de ir todo dia na missa. E ele fez ali uma cumbuquinha e todo dia que ele ia, ele colocava um grãozinho de milho para contar no final do ano, ver que ele foi em todas as missas. Numa das missas, ele atrasou. Chegou lá, a igreja estava cheia, a missa acontecendo. Ele falou, não, mas eu vou entrar, vou rezar com muita fé. E aquela missa que ele chegou atrasado, foi a missa que ele mais rezou com fé, que ele prestou atenção nas leituras, que ele participou ali, sabe, da oração eucarística com muita fé, comungou com devoção. Chegou no final do ano, ele foi abrir ali, né, a cumbuquinha dele para ver quantos dias ele tinha conseguido ir à missa. E quando ele abriu, só tinha meio grão de milho. Que foi aquela meia missa que ele participou, mas participou para valer. Essa pequena parábola aqui não quer falar para você chegar atrasado na missa, não é isso. Mas é para você de verdade participar da missa, né? A missa é a oração por excelência, mas muitas vezes a missa se torna para a gente só uma coisa, tipo, que eu tenho que ir lá e bater o cartão. Não, eu tenho que ir lá cumprir o preceito, porque é preceito, eu sou católico, eu preciso ir no preceito, cumprir o preceito dominical. Aí você vai lá, bater o cartão e fala, ufa, bati o cartão, acabou. Você vai na missa, mas não reza a missa. Então, precisamos ir além dos ritos, além das fórmulas prontas. Precisamos nos encontrar com o Senhor. E, inclusive, a Santa Missa. Comecei falando do terço, de outras orações, mas a Santa Missa, que é o centro da nossa vida de oração, ela pode ser, assim, desperdiçada. Pode ser um tempo que a gente não aproveite como devia aproveitar. Por quê? Porque justamente a gente não busca esse encontro com o Senhor. A missa não é simplesmente uma coisa que você precisa ir bater o cartão para participar e cumprir o preceito. Não. A missa é um momento ápice de você se encontrar com Jesus. Ah, mas o que eu faço então para conseguir rezar na missa? Já chega mais cedo e começa a meditar. Se coloca ali na presença de Jesus, começa a meditar o que vai acontecer no altar. O sacrifício de Cristo que se faz presente. Cristo que vai vir no seu encontro. Você faz essa preparação, prepara o seu coração na hora da comunhão para você viver esse encontro que vai acontecer sacramentalmente. Na hora da comunhão, Jesus vai estar ali, vivo, presente na Santíssima Eucaristia, vai tocar no seu coração, vai ser o hóspede da sua alma. Esse momento é o momento de você fazer a oração por excelência. Tem gente que pergunta, como que faz ação de graça? É o mesmo esquema, gente. Imagina e toma posse dessa verdade, só que agora Jesus está ali, não apenas pela força da mente, Jesus que está na sua alma, você vai encontrar com ele, não. Jesus está ali sacramentalmente, pela força do sacramento, Jesus está ali dentro de você. Então agora fica até mais fácil de rezar na missa. Por quê? Pela força do sacramento, Jesus está dentro de você. Então você vai tomar posse dessa verdade, vai começar a conversar com esse Senhor bondoso que vem te visitar,
que é uma tática boa para usar a tua imaginação, não fica pensando. Tem gente que quer pensar, por exemplo, que Jesus fica ali encolhidinho na Eucaristia. Gente, não é assim. Pensa que você está na sua casa. Você comungou, vai para o banco, pensa que você está na sua casa. E Jesus foi na sua casa te visitar, sentou na sua frente. E ali você vai começar a conversar com ele. A imaginação, a meditação que ajuda o afeto, para que eu possa fazer uma boa ação de graça, para que eu possa colher todos os frutos da oração por excelência, que é a Santa Missa. Então aqui, alguns pontos que eu queria falar nesse vídeo, mas assim, que são pontos essenciais para a gente ter vida de oração. Não se preocupe tanto com o número, com cumprir ali as regras, com a lei em matéria de oração. Não se preocupe apenas em rezar várias orações, não. Se preocupe em rezar bem. E para rezar bem, é necessário acontecer esse meu encontro com o Senhor. Que Deus abençoe você. Curta, compartilhe, divulgue esse nosso vídeo aqui, para que mais pessoas possam ver esse essencial na vida de oração, que é o meu encontro pessoal com Jesus, tá joia? Se inscreva no nosso canal, ative aqui as notificações. Nós temos vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta. Hoje, inclusive, era para mim ter postado mais uma aula do nosso curso sobre a Virgem Maria, mas eu quis fazer esse vídeo aqui porque a gente tem recebido muitas perguntas em matéria de vida de oração, e esse aqui é um problema muito importante que a gente precisa resolver. Sabe, as pessoas às vezes estão preocupadas demais com o número, estão preocupadas demais, né, com fazer muita oração, mas apenas número, apenas assim cumprir ritual. Não, gente. O rito, o número da oração, ele tem sentido uma vez que ele me ajuda a rezar verdadeiramente. Para rezar verdadeiramente eu preciso me encontrar, ter esse encontro pessoal com Jesus. Que Deus abençoe você. Até nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Se inscreva, ative a notificação, porque aí toda vez que a gente postar vídeo novo, chega aí para você. Deus abençoe.